Muito bem, pessoal. Recentemente foi publicado um trabalho pelo grupo de Ioannidis, lá da Universidade de Stanford, e que traz como uma novidade uma, digamos, prevalência da infecção por coronavírus mais alta do que o que mostrava outras estatísticas populacionais. A prevalência estimada em 2,8% da população. Esse artigo, a partir dessa prevalência mais alta do que o antes descrito, acaba por calcular uma taxa de letalidade do Covid menor do que antes reportada, porque é claro que a letalidade é o número de mortes pelo número de doentes. É o número de mortes pela doença A dividido pelo número de indivíduos com a doença A. Então isso é a letalidade. Qual é a letalidade do Covid? Aí alguns diziam 3%. Esse trabalho ele chega com uma estimativa de letalidade que pode chegar a 0,1%. Então o porquê dessa diferença de que antes alguns diziam entre 1 e 3%, e agora esse trabalho traz a ideia de uma letalidade de 0,1%. Bem, isso aí vem do que eu quero esclarecer aqui nesse vídeo, que é a diferença de case fatality rate e infection fatality rate. Case fatality rate é o que a gente traduz para o português como letalidade da doença. E infection fatality rate é o que seria letalidade da infecção. Qual é a diferença das duas coisas? Bem, case fatality rate, no denominador, está o número de indivíduos diagnosticados na prática clínica ou até mesmo na prática epidemiológica com uma determinada doença, né? Então, no case fatality rate, você tem indivíduos sintomáticos ou aqueles que não são exatamente sintomáticos, mas foram diagnosticados por houve algum estímulo, pois houve alguma motivação para que fosse feito o diagnóstico laboratorial daquele indivíduo. Que motivação? Eventualmente os indivíduos que têm contato, né, contactantes com indivíduos doentes, ou profissionais de saúde, ou coisa assim. Portanto, a prevalência de indivíduos que são chamados de caso no case fatality rate na população é bem menor do que a prevalência de indivíduos realmente infectados. Ok? Indivíduos, para eu saber realmente o número de indivíduos infectados na população, eu tenho que estudar uma amostra um tanto quanto representativa da população e que a motivação de se fazer o teste laboratorial não é uma motivação prática, mas puramente a motivação do estudo, ok? Então, a prevalência de pessoas infectadas vem de um estudo epidemiológico, onde, sem nenhuma razão, a pessoa estando doente ou não estando, a pessoa sendo contactante ou não sendo, eu faço o teste laboratorial daquele indivíduo. Idealmente, inclusive, uma amostra aleatória da população geral, representativa da população geral. Se eu estou falando da taxa de indivíduos com o Covid, eu não estou falando mais de uma amostra aleatória da população geral. São aqueles indivíduos que na prática clínica a gente julga que é necessário a realização do exame por causa de algum sintoma ou por algum motivo especial eu quero realizar o exame nele porque ele é um paciente, é um indivíduo especial ou algum contactante ou alguma coisa assim. Então observe que o número de casos de Covid diagnosticados pela prática usual é muito menor do que o número de infecções detectadas na população, ok? Porque aí eu faço de uma maneira muito mais ampla. Não necessariamente mais ampla em termos de número de doentes, mas pela amostra ser uma amostra que pretende ser pelo menos aleatória, eu faço aquilo ali e eu projeto para a população. Por exemplo, se eu faço uma amostra aleatória da população, doso ali o
uma sorologia, por exemplo, e encontro, que foi o que esse estudo de Ioannidis encontrou, 2,8% naquela amostra, eu vou inferir que é 2,8% na população americana, digamos assim. Então esse é um número muito maior do que o número de indivíduos diagnosticados com Covid na prática. Porque você só faz o teste sorológico no indivíduo que tenha um motivo. Então o percentual de indivíduos diagnosticados na população americana é muito menor do que 2,8% da população americana. Então há uma grande diferença entre indivíduos infectados, isso aí vem da informação do estudo epidemiológico, você não precisa fazer a avaliação em toda a população do país, mas apenas em uma amostra, desde que ela tenha alguma representatividade, e vem, por outro lado, a quantidade de indivíduos que eu sei que estão doentes, porque eles tiveram motivos para eu fazer o exame, e isso é um número muito menor, ok? Bem, então aqui a gente está falando de duas prevalências diferentes. Prevalência de infectados, muito mais gente, e prevalência de infectados sintomáticos ou que teve algum motivo para fazer o exame, muito menos gente, ok? Bem, em relação a Case Fatality Rate, que é a letalidade do Covid, no denominador tem muito menos gente, porque só tem o número de pessoas que eu diagnostiquei pela prática clínica ou pela prática epidemiológica, por algum motivo. Sendo um denominador muito menor, você vai ter, portanto, no numerador o número de mortes, no denominador um número menor, você vai ter um número bem maior de Case Fatality Rate, ou seja, letalidade do Covid, e que aí varia de 1 a 3%. Na hora que você pega a letalidade da infecção, o denominador é muito maior, e portanto você tem um Infection Fatality Rate muito menor. Então, não há uma contradição. Na realidade, esse trabalho de Ioannidis, ele não faz uma descoberta de que a letalidade é menor do que a gente achava. São duas informações diferentes. Qual é a letalidade de um grupo de indivíduos, onde inclusive a maioria é assintomático e foi voluntário, e a minoria vai ser sintomático? A gente sabe que só 80%, só 20% das pessoas têm algum... 80% das pessoas são assintomáticos no Covid, então a maioria é assintomática. Qual é a letalidade desse pessoal, que a maioria nem sintoma tem, e qual é a letalidade de um pessoal que a maioria tem sintoma? É claro que aqui vai ser maior do que aqui, mas eu estou falando de condições diferentes. Aqui eu estou falando da população, aqui eu estou falando de doentes. Aí entra então uma grande importância da diferenciação. Se a gente está falando de Case Fatality Rate, que é aquele que deve ser entre 1 e 3%, ou de Infection Fatality Rate, que é um número muito menor. Então, Ioannidis não fez uma grande descoberta que a letalidade, na verdade, é menor do que a gente achava. Ele está falando de uma coisa diferente. Está falando de Infection Fatality Rate. Enquanto o que a gente tem discutido até então é muito mais Case Fatality Rate do que Infection Fatality Rate. A expressão Case Fatality Rate não é usada apenas para doenças infecciosas. Eu posso dizer Case Fatality Rate do infarto agudo do miocárdio, letalidade do infarto agudo do miocárdio. Mas particularmente nas doenças infecciosas, nas situações infecciosas, tem sintomáticos e tem assintomáticos. Aí entra Infection Fatality Rate. Mas tem um insight bem interessante aí. Não é só nas doenças infecciosas que tem assintomáticos. Se eu falar de minha especialidade, doença coronariana, tem muito mais gente assintomática com doença coronariana do que sintomática. Então eu posso utilizar inclusive esse mesmo conceito, eu não vou chamar de Infection Fatality Rate, mas eu poderia chamar de Atherosclerosis Fatality Rate, que vai ser uma letalidade muito menor do que a letalidade do Case Fatality Rate da doença coronariana clinicamente manifesta, ok? Então eu faço lá um exame de rastreamento de doença coronária, encontro a doença e digo, poxa, esse indivíduo tem doença coronária, eu tenho que revascularizar ele, agora eu estou preocupado. Onde é que falta aí? O que é que está faltando aí no raciocínio clínico? Você não está falando de uma situação
onde você vai considerar o case fatality rate desse indivíduo. Você aí fez um diagnóstico por rastreamento no indivíduo assintomático, você está falando de um fatality rate do processo aterosclerótico que é muito menor do que o fatality rate de alguém que tem a manifestação da doença aterosclerótica. E essa falta de perspectiva faz com que as pessoas, primeiro, rastreiem inadequadamente a doença coronária. Segundo, ao encontrar uma doença coronária, ache que o prognóstico daquele paciente é o mesmo prognóstico do que um paciente que tem uma doença coronariana clinicamente manifesta. Isso está errado. Então é muito interessante essa diferenciação do case fatality rate e do infection fatality rate, não só para doença infecciosa, mas sim diferenciar a letalidade de uma situação que é clinicamente manifesta e de uma situação que eu encontrei porque eu resolvi pesquisar num paciente que não tinha uma justificativa para pesquisar. Então, quando eu encontrar uma doença no indivíduo que não existia sintoma e eu pesquisei, entendam que a mortalidade daquele indivíduo está para infection fatality rate, assim como a mortalidade do sintomático está para o case fatality rate na doença infecciosa. Portanto, case fatality rate se usa também para doenças não infecciosas e a gente tem que importar esse conceito de infection fatality rate para situações crônicas também assintomáticas, utilizando algum outro nome. Por exemplo, o nome que eu inventei agora, atherosclerosis fatality rate. Ou se você rastrear um câncer de próstata, encontrar um câncer de próstata, você vai falar um nome, encontrei uma coisa por rastreamento fatality rate versus alguma coisa que é câncer, que a pessoa sentiu de fato aquilo e que teria naturalmente um prognóstico diferente daquele paciente que não sente nada, que vive sua vida e você overdiagnosticou ele. Então, na realidade, o conceito ali de um infection fatality rate aproxima a gente até de uma perspectiva de overdiagnose, mas não que seja errado do ponto de vista infeccioso. A gente só precisa entender como coisas diferentes e, portanto, o 2,8% aí da prevalência de sorologia positiva que Ioannidis encontrou não é nenhuma surpresa, ele mediu, ele projetou isso para a população geral e o case fatality e o infection fatality rate mais baixo também não é nenhuma surpresa, porque ali tem muitas pessoas assintomáticas. Aí entra finalmente a cereja do bolo nesse vídeo. A cereja do bolo é aquilo que eu tenho dito desde que começou a história do Covid. Essa história nos ensina que há dois raciocínios válidos. Um é o raciocínio populacional e outro é o raciocínio individual. O raciocínio individual é aquele que a gente está acostumado a fazer. É o raciocínio que o médico faz quando ele tem um doente à sua frente. E o raciocínio populacional é o raciocínio do gestor de populações ou de um epidemiologista que está tentando controlar um contágio na população, ok? Então, para eu, que sou um médico, estou atendendo um paciente sintomático com Covid, no momento em que eu diagnostico aquele Covid, eu devo utilizar o case fatality rate, alguma mortalidade, letalidade aí que fica em torno, digamos, em média de 2%. É maior. Ok? Agora, se eu sou um epidemiologista, se eu meço na população geral, ou se eu sou um indivíduo que faço um exame numa pessoa assintomática, fiz o exame por fazer, porque ela quis fazer, ela foi no laboratório particular e fez, ou porque é uma pessoa que teve algum contato e eu fiz aquele exame, e aquela pessoa é assintomática, eu vou utilizar para essa pessoa, aí eu fiz por um motivo populacional, eu vou utilizar um infection fatality rate. Mas não é só para essa pessoa que fez por acaso o exame que eu utilizo infection fatality rate. O infection fatality rate é um raciocínio populacional. Se eu, como gestor da população, eu sei que tem 2,8% das pessoas infectadas, o número de mortes que vai acontecer na minha população é 0,1% desses 2,8%. Eu estou raciocinando como gestor de população, quantas mortes eu vou ter, o volume absoluto da catástrofe que vai acontecer na minha cidade, no meu país, no meu estado. Eu estou raciocinando como gestor populacional, como médico de população,
portanto eu vou considerar o infection fatality rate multiplicado pela proporção de indivíduos infectados para saber quantas pessoas vão morrer. Por outro lado, se eu não estou tratando da população, eu estou tratando de um indivíduo que se aproxima para mim com sintoma e eu meço e diagnostico, eu vou usar o 2% de case fatality rate. Portanto, são duas medidas úteis. Uma para o epidemiologista, infection fatality rate. Outra para o médico, case fatality rate. E uma não contradiz a outra. São informações que se complementam. Portanto, o artigo de Ioannidis tem grande utilidade para nos trazer a prevalência de soropositividade na população. E 2, para estimar o infection fatality rate. Porém, ele não contradiz o 1, 2 ou 3% que vem sendo aí colocado como case fatality rate. E não esqueçam de aplicar esse conceito infection in case para outras doenças também não infecciosas, quando a gente está falando de um indivíduo assintomático ou um indivíduo sintomático.